Então, muita gente me associa ainda dentro do Ministério da Agricultura ao Vigiagro, que era o setor de vigilância agropecuária do MAPA. Esse setor estava vinculado anteriormente à SDA, que é a Secretaria de Defesa Agropecuária. Eu estou desde dezembro do ano passado, na SMC, que é a Secretaria de Mobilidade Social do Produtor Rural e do Cooperativismo. Mas devem perguntar, mas então qual relação isso ainda tem com esse assunto que nós estamos tratando agora, que é de boas práticas agropecuárias, boas práticas operacionais no transporte marítimo de animais vivos? Nós temos um departamento que é o de desenvolvimento das cadeias produtivas e da produção sustentável, que é o DEPROS, e a gente tem a Coordenação Geral de Agregação de Valor e, por fim, a CBPA, que é a Coordenação de Boas Práticas Agropecuárias e Bem-Estar Animal, que é a coordenação que eu estou agora lá em Brasília. Só para vocês terem uma ideia, esse decreto ele foi bem recente, ainda está faltando o regimento interno disso, mas o decreto ele é de setembro de 2016, é o 8852, que estabeleceu então essa estrutura. A SMC tem 2 departamentos, coordenação e a CBPA. Pode passar. Então, quais são as competências que estão nesse regulamento? Nós temos, então, fomentar as atividades relacionadas com as boas práticas agropecuárias, e a exportação de animais vivos se encaixa nesse tema, e a normatização do bem-estar animal em conjunto com essa outra secretaria, que é a SDA, que é a de Defesa Agropecuária. Então, a gente continua tendo interface intrainstitucional. E as do DEPROS, então, seria justamente propor e implementar ações e atividades destinadas a essas boas práticas, propor normas e regulamentos, além de auditar e fiscalizar atividades relacionadas com essas boas práticas. Então, muita gente questiona hoje por que tem auditor fiscal na SMC se lá é só fomento. Lá não é só fomento, a gente audita e fiscaliza. Então, por isso que tem que ter fiscais em todas as áreas. Então, uma breve introdução. O Brasil hoje ocupa o 4º lugar na exportação mundial de animais vivos. A gente só perde hoje para a Austrália, México e Canadá. Sendo que a nossa característica é muito semelhante à da Austrália, porque nós exportamos via marítima e para diversos mercados. O México e o Canadá exportam basicamente via rodoviária e o mercado é os Estados Unidos. Então, a nossa semelhança nesse cenário é muito parecida, nós somos muito semelhantes com a Austrália. E as atribuições do MAPA, entre várias outras que a gente vai, ao longo dessa nossa conversa de hoje, esclarecendo para vocês, nós temos a emissão dos certificados zoossanitários internacionais e os demais documentos pertinentes a essa ação. A gente tem a elaboração de atos normativos e regulatórios e também fomentar as boas práticas. Então, nós temos uma atividade que tem uma articulação multissetorial dentro do próprio Ministério. A gente tem envolvimento de 3 secretarias, aqui incluiu ainda a SRI, que é a Secretaria de Relações Internacionais, que é às vezes quem prospecta mercados e faz essas articulações internacionais. Vem a SDA com a questão dos protocolos sanitários e nós temos a SMC que promove esse tipo de ação que a gente está tendo agora. Então, essas conversas internas elas têm que acontecer. Temos vários departamentos envolvidos, o DSA, que é o Departamento de Saúde Animal, que é quem justamente faz essas articulações com relação aos protocolos sanitários que são exigidos pelos países importadores. Se nós temos condições de atender a essas exigências, temos o DFIP, que é o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, que tem a ver com a produção de vacinas, medicamentos veterinários, alimentos para alimentação animal. A gente tem o próprio DEPROS, que eu já mencionei, e também temos várias coordenações. A CTQA é a Coordenação de Trânsito e Quarentena Animal, que está vinculada ao DSA. Nós temos a Coordenação Geral do Vigiagro, que é quem atua nos portos, aeroportos e postos de fronteira. E tem a própria coordenação, que é onde eu estou agora, que é a CBPA, de Boas Práticas Agropecuárias. Então, como é que começou tudo isso? A gente, nesse link, ele foi enviado para vocês por e-mail na sexta-feira de tarde, está à disposição de vocês um trabalho dessa ação FITO 009, que foi da 8ª convocatória do projeto de apoio aos diálogos setoriais entre Brasil e União Europeia. Nós apresentamos um projeto sobre transporte marítimo de animais vivos, ele foi aprovado,
Nós tivemos uma missão que a gente vai apresentar para vocês agora, e disso surgiu esse evento aqui, que foi em julho do ano passado, e foi aí que a Maria Luísa da ANTAC conseguiu o contato atrás de mim. Nós precisamos conversar. Então foi aí que começou a despertar esse interesse interinstitucional. Então a gente realizou esse evento lá em Brasília no ano passado. Tivemos a presença do pessoal também da Secretaria Nacional de Portos, que também foi ali que foi o embrião dessas nossas conversas. Aproveitamos esse evento e o próprio Vigiagro, na época, chamou os colegas dos portos, então vieram o pessoal dos principais portos hoje, para a gente conversar e ver as demandas. E aí a gente foi vendo como a gente tinha demandas nesse setor. Então essa parceria começou de lá. Então a gente tem a ANTAC, a Secretaria Nacional de Portos, a Marinha do Brasil, que também depois entrou conosco. Então vamos lá, os objetivos agora das reuniões. A gente quer então fazer um diagnóstico de situação dessas boas práticas aplicadas à exportação de animais via marítima, com um levantamento das necessidades locais. A gente sabe que cada porto tem uma necessidade diferente, tem uma realidade diferente, a gente tem um clima diferente. Então a gente está resolvendo fazer esse levantamento. Nós falamos em capacitação, a gente ouviu muito aí, mas quando a gente fala em capacitação, a gente tem um universo bem amplo. A gente tem a capacitação dos servidores que atuam isso, aí entra a esfera estadual, entra a esfera federal, tem a capacitação dos operadores portuários e dos exportadores. Então o nosso objetivo também é justamente tentar identificar como que a gente vai construir essas capacitações. E a estrutura física, que foi levantada ali pela campanha lá do Vigiagro, a gente tem que também conversar sobre isso, o que a gente precisa de estrutura física, quem vai se responsabilizar por isso, quem vai proporcionar, como que a gente vai determinar que altura vai ter, como que vai ser a especificação disso, e os procedimentos de fiscalização de cada órgão envolvido nesse processo. Então a gente já ouviu a ANTAC, quais são as atribuições dele, o que eles fazem. Vamos ouvir, depois de mim vem a Marinha, e hoje de tarde a gente vai continuar com a programação. Nós estamos prevendo 2 reuniões técnicas, uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. A gente já definiu as datas, então a primeira já está acontecendo agora em Rio Grande. Então a gente pensou em fazer uma em um porto do norte e uma em um porto do sul, porque a ideia era justamente, como o nosso país é um país continental, ele é muito grande, não, vamos fazer reuniões em diferentes pontos para propiciar a participação do maior número de pessoas possível. Mas, para nossa surpresa, na reunião de Rio Grande, a gente tem uma audiência grande do pessoal do Pará. Muito bem-vindos, eu fiquei muito feliz de saber que vocês quiseram vir para cá, porque a gente está prevendo fazer uma lá também, iremos visitá-los no segundo semestre. Então essa seria a ideia. E a duração dela é justamente 2 dias. Então a gente considerou um dia para essa nossa conversa, para a apresentação de todo mundo, e o segundo dia para a gente visitar o porto e conhecer o porto. Então isso totalizaria 4 dias de deslocamentos. Só que na verdade a gente está descobrindo que teve gente que saiu à meia-noite de domingo já para chegar aqui na terça-feira de manhã. Então esses 4 dias depende de onde a pessoa vem e como ela se desloca. Quais são os objetivos? Então a gente vai conhecer as caixinhas agora, a gente vai tirar todo mundo das suas caixinhas e vamos botar todo mundo numa caixa maior. Vamos conhecer o que cada órgão faz. A ideia aqui é um nivelamento de conhecimento, uma harmonização dos procedimentos, promover essa integração interinstitucional que a gente está fazendo agora e vamos tentar o que a gente pode fazer agora em termos de melhoria de estrutura física destinada ao embarque de animais vivos e vamos começar a implantar as boas práticas envolvendo todos os atores nessa operação. E aí vem a capacitação, que é o nosso maior, pelo que eu estou vendo, o principal objetivo, porque vocês viram as apresentações, o nosso público, ele é muito heterogêneo. Então o nosso maior desafio vai ser esse, como que a gente vai definir essas capacitações. E a ideia seria fazer no segundo semestre, após essas 2 reuniões técnicas, para a gente justamente poder já ter um levantamento das necessidades. O local ainda está a definir, a data ainda está a definir, e a duração e o conteúdo programático nós temos que definir também. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês para isso. Então a nossa agenda está assim. Nós temos então a primeira reunião técnica acontecendo agora, de 8 a 11 de maio aqui em Rio Grande. Então nós já tivemos os deslocamentos rodoviários, a reunião técnica, amanhã teremos a visita ao porto e depois um deslocamento. A segunda reunião está programada para de 28 a 31 de agosto, lá no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará.
que hoje é o principal porto exportador de animais vivos. O pessoal às vezes pergunta, por que vocês fizeram em Rio Grande se Barcarena exporta mais? Não, mas vai ter em Barcarena também. Então a segunda reunião vai ser lá, em princípio nessa data, nós vamos tentar manter. Quando a gente marcou essa data de maio, a gente estava previsto um embarque acontecendo essa semana. Só que esses embarques, as datas são muito flutuantes desses embarques. Nós não temos como precisar uma data em que hoje está acontecendo o embarque. E para a gente reunir esse público que a gente está aqui hoje, nós temos um engessamento dos nossos procedimentos em relação à emissão de ordem de serviço, passagem aérea e tal, que a gente não consegue ter essa flexibilização. Então a gente previu as datas pensando em coincidir com o embarque, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Então parece que agora não está tendo, né, Carolina? Ah, não, só um pouquinho. Volta um pouquinho. Então, aí embaixo, e aí ficou a capacitação. Nós estamos jogando ela para novembro. Mas a gente ainda vamos precisar definir onde essa capacitação vai acontecer e qual é a programação dela. Então, isso ainda é uma agenda em aberto ainda. O que a gente fez no orçamento lá da Secretaria? A gente previu, então, para as duas reuniões técnicas um custo de R$11 mil para cada um, totalizando 22 mil, e a capacitação, um curso de 20 mil. Então, nós já destinamos no orçamento do ano passado um recurso de R$42 mil para a gente tentar realizar esses 3 eventos. O que a gente espera, então, depois disso tudo? Além da gente proporcionar esses nossos encontros, que depois continuam por mensagem, vocês vão receber a cópia da lista de presença com os e-mails de todo mundo, vocês podem continuar trocando mensagens entre si, conforme vocês vão identificando as afinidades, os assuntos em comum. Então a gente quer conversar sobre a questão da certificação dos navios, como que esses navios atracam aqui no Brasil, a gente precisa dessa resposta. A capacidade de carga, quem determina? É o próprio navio que fala, o meu navio cabe em 10 mil, meu navio cabe em 5 mil, meu navio cabe em 3 mil animais. Quem que determina isso? A vida útil da embarcação. Realidade hoje das embarcações que transportam animais vivos. Não tem navio construído para isso, pelo menos não atracando no Brasil. São navios muito antigos, com alguns com mais de 40 anos, e eles, a maioria, foram adaptados a isso. Eles já tiveram seus tempos de glória, já foram destinados a outras finalidades, e depois foi feito um puxadinho aqui, um puxadinho ali, vamos adaptar, e hoje eles viraram navios transportadores. Não existe navio de bandeira brasileira operando também hoje no Brasil com essa finalidade. Todos os navios que transportam animais vivos hoje no Brasil são de bandeira estrangeira, geralmente do Líbano, Filipinas. São as 2 bandeiras que eu vi mais comuns. Turquia, alguém falou, obrigado. Mais uma bandeira. Então vamos lá. Critérios, priorização de embarque. A gente acabou de ouvir hoje de manhã o superintendente do Porto falando dos volumes dessas cargas, que elas não representam significativamente. A questão financeira, o retorno financeiro que essas operações dão ao Porto. A questão do impacto ambiental que tem, não só da poluição, como poluição de cheiro. O Porto de São Sebastião, ele está de frente à ilha de Ilhabela, que é um dos pontos mais caros do litoral paulista. Então vocês imaginam o pessoal com as lanchas, com as suas propriedades, com as suas mansões ali, quando tem um embarque de animal vivo no Porto de São Sebastião, o pessoal reclama ali na volta por conta do cheiro que causa. Então é uma atividade bastante delicada. Recomendações específicas para as cargas vivas, a gente já viu que é uma demanda da resolução da ANTAC, eles já colocaram como uma carga especial, então esse rótulo ela já tem. Planos de contingência, claro que tudo aconteceu por conta, todo mundo se mobilizou muito por conta do acidente que aconteceu em outubro de 2015, então claro que todo mundo agora, como que a gente vai dizer, foi uma tal de cada um corre para um lado, quem faz o quê, como que a gente vai resolver. Isso a gente precisa trabalhar junto, precisamos trabalhar em conjunto. A questão dos relatórios de viagem, nós estávamos conversando sobre isso, todo mundo pensa, depois que embarcou no navio não tem mais nada a ver com isso, não é bem assim. Então a gente tem que ter esse retorno do que acontece durante as viagens, quantos animais vêm a óbito, se vêm a óbito, qual a causa do óbito, qual o destino dessas carcaças, o que é feito com isso. É uma caixinha preta isso hoje, nós não temos acesso a essas informações. Nós temos que ver como que isso pode chegar para nós, serviço oficial. As demandas de capacitação, que a gente precisa ouvir de vocês, e outros itens, como a questão dos colegas que estão lá na ponta, no porto, eu preciso ter um checklist para eu ver o que eu vou ver, o que adianta. Encostou o navio, doutor, o senhor pode ir lá subir para ver. Tá, e eu vou ver o quê?
O que eu vou olhar com base em quê? Com que norma? É para eu ver a ventilação? É para eu ver o que tem de água? O que eu vou fazer? Então a gente precisa dar esse suporte para os colegas que estão na ponta também. Eu falo isso porque eu vim de uma ponta. Eu fiquei 9 anos numa unidade de fronteira. Trabalhei em São Borja logo que eu entrei no Ministério da Agricultura. E a gente tem essa demanda. Quem está nas pontas precisa do eco do pessoal que está em Brasília ou nas instâncias intermediárias. Viu seu superintendente do RS? Precisamos do apoio de vocês nas instâncias intermediárias e lá em Brasília também. Pode seguir. Então, essa foto ilustrativa para dar uma pausa. Eu sou uma água e o transporte de animais vivos não é uma novidade. Pode passar. Então, vamos dar uma olhadinha. Qual é a situação do Ministério da Agricultura hoje? Nós temos as disposições regulamentares, um decreto super moderno de 1934, que é o 22548, aliás, 24548, que justamente fala do Serviço de Regulação de Defesa Sanitária. Já naquela época se falava em bem-estar animal. Então muita gente acha, o bem-estar animal é coisa nova. Não é. Já se falava sobre isso naquela época de elaboração. Temos o SOASA, que é o 5741 de 2006, nós temos as GTAs, que são as guias de trânsito animal. Eu vou pedir ajuda dos seus colegas do DSA, que do SSA, que quiserem me ajudar com alguma coisa, vocês me corrigem, me ajudem. Tem a IN36, que é o Manual do Vigiário, que está em pleno processo de atualização agora, está no forno, está para sair uma nova instrução normativa em relação a isso, que é procedimentos operacionais. Essa IN13 de 2010 foi a que instituiu os EPS, que são estabelecimentos de pré-embarques. Foi essa norma que entrou em consulta pública recentemente, que muitos de vocês receberam os e-mails para darem as suas contribuições para um texto, para a nova redação desse texto. E a gente tem a N24, que fala de procedimentos administrativos na exportação de animais vivos. Então, só para resumir, seria um escritório de apoio ao Ministério. Hoje, praticamente, os portos que estão oficializados como unidades, eles já dispõem dessa estrutura. Aí nós temos que pensar nessa questão de currais de recebimento e segregação de animais, instalações e equipamentos de apoio à fiscalização, incineradores, que é uma outra questão também, que é o gerenciamento dos resíduos nos portos. A gente sabe que é uma outra questão bastante delicada também. Não é mais assim, tá? Os embarques não acontecem mais desse jeito. A gente vai tentar ver, eu vou tentar ver se vai rodar, mas tem alguns vídeos de alguns embarques para vocês darem uma olhada. Então vamos lá. Como é que funcionam os procedimentos operacionais do Ministério da Agricultura? Nós temos hoje os estabelecimentos de pré-embarque, que são os EPS. Eles são locais de reunião e isolamento dos animais que serão destinados à exportação. Nesses locais, são fazendas onde os animais permanecem para justamente cumprir os requisitos sanitários. O que significa isso? Quando a gente prospecta o mercado, abre o mercado, por exemplo, com a Turquia, tem toda uma conversa do setor de saúde animal para ver que protocolos que tem, que exames complementares que eles precisam, que vacinas que eles precisam, quanto tempo de quarentena que eles precisam. Uma vez que esse protocolo sanitário foi estabelecido, os animais vão para esses EPS, que são fazendas habilitadas pelo Ministério da Agricultura, onde esses animais permanecem reunidos e isolados ali para cumprir esses protocolos sanitários. O tempo mínimo de permanência desses animais nos EPS é de 24 horas, mas isso também tem um envolvimento da questão comercial, que é a formação dos lotes. Às vezes demora até 30 dias para eu conseguir reunir todo aquele lote que eu pretendo exportar. Então, o tempo mínimo é 24 horas, mas não existe um tempo máximo de permanência, porque ele também é influenciado pela questão da abertura e fechamento de quarentena e também da formação dos lotes comerciais. Então, como eu falei, são previamente aprovados pelo MAPA. A gente tem vários representantes aqui que já aprovaram os EPS, que fazem essas vistorias de habilitação, com base em critérios específicos. Ele tem que estar sob a responsabilidade técnica de um médico veterinário, que é contratado pela própria proprietária da fazenda ou pela empresa exportadora, mas ela tem a supervisão do Serviço Veterinário Oficial Brasileiro. Então a gente conta muito nesses casos com a ajuda do pessoal das secretarias estaduais de agricultura. No caso do Pará é a DEPará, no caso aqui do Rio Grande do Sul é a CEAPA, então cada estado tem a sua secretaria de agricultura. E importante, a distância destes EPS ao local do embarque, no caso são os portos, ela não deve ser superior a 8 horas de viagem por via rodoviária.
O que a gente tem hoje? Aqui está a lista, essa lista eu retirei do site do Ministério da Agricultura em março desse ano. Essa aqui são os EPS que estão em atividade no Brasil. Quem entrar na lista vai encontrar mais EPS, algumas com suspensão, algumas credenciadas. Essas são os EPS ativos hoje no Brasil. Nós temos um total de 23, sendo que a maioria está lá no estado do Pará, com 12. A gente tem uma no Maranhão. Muita gente me perguntou, onde que fica o Porto de Itaqui? É que aqui no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, a gente tem uma cidade chamada Itaqui. Então, muita gente me pergunta, mas eu não sabia que daqui tinha um porto. Esse porto que a gente fala Itaqui é o porto de Itaqui Madeira, que fica no Maranhão. Então, por conta desse porto, o que acontece? Ele começou a ter essa operação de animais vivos por conta do acidente que teve no Pará. O porto ficou interditado, mas as relações comerciais continuaram. Então, os animais precisaram sair por outro porto. Então, foi aberto o porto de Itaqui, ele foi habilitado para isso, justamente por conta da interdição do porto de Vila do Conde. Então, a gente tem uma EPE lá no Maranhão também, 5 no Rio Grande do Sul, 1 em Santa Catarina, 4 em São Paulo. Está faltando Minas. Só se ela está inativa. Agora eu senti falta de Minas Gerais, mas depois eu dou uma conferida e qualquer coisa eu arrumo nesse quadro. Então, até o porto, a gente tem essa habilitação dos EPS, temos o transporte dos animais das fazendas de origem, que são muitas, principalmente lá no Pará. Lembrando que o Pará é um estado que está na região amazônica, ele é recortado por vários rios, então às vezes um animal para sair da sua fazenda no sul do Pará e chegar até um EPE, ele passa por vários dias de transporte, e um transporte multimodal, com transporte rodoviário e fluvial para chegar lá. Então a gente tem horas e horas de viagem, ou até dias de viagem desses animais, até eles chegarem nos EPS. Temos então a abertura e encerramento das quarentenas nesses estabelecimentos, e depois o transporte dos animais dos EPS até o porto. E chegando no porto, tem toda a questão dos procedimentos operacionais, autorização para emissão do certificado zoossanitário internacional e os demais documentos pertinentes de cada operação, conforme o país de destino. E já no porto, a gente tem agora a atuação dos colegas do Vigiagro no porto, que tem o protocolo junto ao mapa no porto de Vigiagro. A gente tem uma conferência documental, autorização de atracação do navio, faz a vistoria do navio, autoriza e acompanha o embarque e faz a emissão do CZI e dos demais documentos pertinentes. Isso é uma forma bem resumida de vocês entenderem como que é o procedimento de exportação pelo mapa. O que é exigido nos navios hoje, pela nossa legislação? A metragem total, a metragem de cada deck, a quantidade de coxos e bebedouros, capacidade de alimento e água, quanto que esse navio vai carregar. Lembrando que para transporte bovino a gente tem transporte de alimentos volumosos e alimentos concentrados. Então isso também ocupa bastante espaço no navio. A quantidade e a capacidade do dessalinizador e ventilação e renovação de ar. Então é isso que é feito hoje pelo Ministério da Agricultura. Então, lembrando, quem acha que mas depois que embarcou eu não tenho mais nada a ver com isso. O Brasil hoje ele é signatário da OIE, ele é membro da OIE, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. E o capítulo 7.2, no Código dos Animais Terrestres, fala sobre o transporte de animais vivos. E ali está mencionado que é responsabilidade do país exportador garantir o transporte dos animais até o destino final. Então, os animais que embarcam nos navios, por mais que eles estejam em águas internacionais, eles estejam em navios de bandeira estrangeira, eles são responsabilidade do país exportador. Então, a gente tem que parar um pouco para pensar até que ponto, até onde eu vou, como que eu vou regular isso. Mas é nossa responsabilidade, sim. Vamos dar uma olhadinha então o que a gente tem de exportações hoje? Então, por porto. O nosso principal porto é Barcarena, não tem nem, ele realmente está muito acima dos outros portos. Nós temos hoje 5 portos no Brasil por onde saem animais vivos via marítima. E o porto de Barcarena lá no Pará ele transporta mais de 250 mil animais, isso foi em 2014. Depois teve uma queda em 2015, que claro, que está associada, teve um impacto do acidente, mas não foi só isso. Daqui a pouco a gente vai ver, passa mais um, o que aconteceu nesse período também. Olha aí, quem é que compra gado vivo do Brasil hoje?
A gente tinha um número muito grande, expressivo aqui, da Venezuela. Essa foi uma das causas. A gente vendia muito gado vivo para a Venezuela. A Venezuela entrou em crise e parou de comprar gado vivo do Brasil. Era o nosso principal comprador. Então, essa queda que a gente viu no gráfico anterior tem a ver com a questão do nosso mercado. Então, a gente tem que, lógico, arrumar outros mercados, porque o principal mercado nosso fechou as portas. Então, só para ter uma ideia, os países que compram gado vivo do Brasil: Venezuela, num volume bastante expressivo. A gente tem depois aqui esse laranjinha aqui, o Suriname, depois seguido da Turquia, Jordânia, aí o verdinho Iraque, Egito, estou fazendo a volta no sentido anti-horário, tá? O amarelinho ali é Angola, depois Congo, Líbano e fechou. Então esses são os principais compradores do Brasil. Depois a gente vai ouvir uma palestra mais tarde, é bom a gente desmistificar algumas coisas. Ah, mas quem compra gado vivo está tirando o mercado da carne bovina. Não é bem assim. Os países que compram carne bovina do Brasil, muito provavelmente não estariam nessa lista aqui. Então, primeira situação, os mercados são distintos. Não são economias concorrentes, são economias complementares. E a maioria das empresas que exporta carne bovina, exporta gado vivo. Então, essa é uma das coisas que a gente vai nivelando também em relação a isso. Valor FOB, estava falando isso ontem, Free on Board, é uma das modalidades que a gente tem é um dos regimes que a gente tem de pagamento. Isso significa o quê? Eu coloco a minha carga livre de tributação para você. Então é isso que significa o valor FOB, é uma expressão muito comum para a gente estabelecer os valores dessas exportações. Então a gente tem de novo o maior pico, a gente pegou os últimos 5 anos para ficar um trabalho mais recente. E aí o pico realmente foi em 2014, foi quando a gente mais vendeu o gado vivo para o exterior. Então, só para complementar, a gente está falando, o nosso título era animais vivos, né? Mas a gente focou muito em bovinos, porque realmente é a espécie com um volume muito significativo. Mas só para ficar registrado, então, em termos de animais vivos, a gente também exporta, mas muito pouco em relação ao bovinos. Também exportamos cavalos, asininos e moares, sendo que a gente pode ver que em 2015 não teve exportação e são poucas unidades de animais, isso aqui é em número de animais. E ovinos e caprinos, que praticamente foi só em 2013, depois disso não se exportou mais. Então, quando a gente fala de exportação de animais vivos e marítimos, a gente praticamente está falando de bovinos por conta desses volumes. Vamos conhecer então, quais são os portos brasileiros hoje que exportam animais vivos de produção. Então tá aí, ó, para quem tinha dúvida, o Porto de São Luís, na verdade, aqui que fica Itaqui Madeira. E aqui em cima a gente tem o Porto de Vila do Conde, ele fica em Barcarena, ao contrário do que muita gente pensa, ele é um porto fluvial, ele não é um porto marítimo. E se a gente for ver a geografia, ele está a 7 dias de viagem da Venezuela. Então era um comércio bastante expressivo, era um tempo de viagem curto, a gente não tinha tanto problema. Com o fechamento da Venezuela, a gente abriu mercados que estão mais longe, e hoje as viagens chegam a 21 dias via marítima. A gente tem o Porto de São Sebastião, aqui embaixo em São Paulo, o Porto de Imbituba e onde nós estamos aqui, que é o Porto de Rio Grande. Então, o nosso universo, o Ministério da Agricultura, se resume a 5 portos só, que exportam animais vivos. Vamos conhecer um pouquinho de cada um. Esse aqui é o Porto de Vila do Conde, lá no Pará. Ele fica no município de Barcarena. E ele fica próximo de Belém, a 112 quilômetros. Ele foi um porto que originalmente foi construído para exportação de minério. Porém, os animais acabaram migrando para esse porto por conta do odor que a exportação de animais fazia no Porto de Belém. Acabaram tirando de Belém e foram levados para lá. Então, hoje, a exportação de animais vivos disputa o território lá do Porto de Vila do Conde com a exportação de minério. Ele é administrado pela Companhia Docas do Pará. A gente tem lá dentro uma unidade do Vigiagro, unidade de vigilância agropecuária lá de Vila do Conde. Ela está vinculada à Superintendência do Estado do Pará. Esse é um dos berços de atracação. Aqui à direita foi onde afundou o navio Aidar. Essa foto foi de 2015, quando eu estive lá, antes do acidente, e a gente retornou lá em novembro do ano passado, porque a gente teve um outro evento, e onde afundou o navio tem um círculo de boias ao redor, o navio ainda está lá. Os animais não estão mais lá, não, já foram recolhidos, já não tem mais nada, mas o navio permanece afundado.
Aqui foi um exemplo de um navio que estava atracado, que ia carregar. Essa era a estrutura que a gente tinha disponível lá para aquele carregamento. Isso foi em abril de 2015. Vamos ver se vai rodar o vídeo. Vem com o cursor aqui para baixo e vê se abre o play aqui. Assim. Vamos ver se ele vai rodar. Não tem som mesmo, tá? É sem áudio. Isso foi lá no Pará, no Porto de Vila do Conde. Só para chamar a atenção de vocês como é importante a gente conhecer um pouco do comportamento da espécie. Vocês viram aquele saco ali no meio do caminho, né? Ali era para desfazer um vão que existia entre uma plataforma e outra, mas era onde os animais mais empacavam, porque eles olhavam aquilo, chamavam atenção e não sabia se seguia ou não. Então esses cuidados com as estruturas têm muito a ver com a etologia animal, com o comportamento deles. Nós vamos ver depois outras estruturas que são abertas nas laterais, que fazem com que o animal se distraia com o barulho com que ele vê, e aí para tocar ele seja obrigado a usar o bastão elétrico, seja obrigado a gritos, seja obrigado a usar outros métodos. Então se a gente usar instalações adequadas aos animais, à espécie que a gente quer, levando em conta o comportamento, a gente agiliza para todo mundo, porque o trabalho humano ali também, não pode só pensar em bem-estar animal. E o bem-estar humano, onde é que fica? Os caras estão na chuva aqui embarcando animais. Então a gente tem que pensar nisso. Tem locais que é sol quente durante o dia, tem locais que chove, os embarques eles rodam à noite, eu preciso às vezes ter um lugar coberto e iluminado, então a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Bom, estou rodando os vídeos. Vê se é mais um vídeo. Ah não, era o mesmo. Então passa. Então, por exemplo, isso aqui, os animais estão andando. Não tem necessidade de ficar tocando. Os animais estão fluindo. Não precisa. Não tem essa necessidade de ficar tocando. Olha o saco ali no meio. Isso aqui faz com que o animal pare e aí atrasa. Imagina no embarque de 5 mil animais. No navio Trigger tem capacidade para 10 mil. Nesse dia estava embarcando 7 mil. Então esse tempo ele vai se somando. E daqui a pouco um embarque poderia ser feito com muito mais rapidez se a gente tivesse uma estrutura que fluísse melhor. Porto de São Sebastião, está lá, 200 quilômetros da capital, nós temos, cadê o Alfredo? Está ali, veio, obrigada pela presença, Alfredo. A gente fica próximo de Guaratinguetá, só volta um pouquinho. Ela fica, esse Porto de São Sebastião, ele foi bastante controverso, a questão da operacionalização dele para isso. Até bem pouco tempo atrás ele estava oficioso, não estava oficial. O que significa isso? É porque não tem uma unidade vigiada neste porto, mas o que a gente tem é uma UTRA, que é uma unidade técnica regional, que fica em Guaratinguetá, a 190 quilômetros do Porto de São Sebastião, e que recebeu em 2014 uma portaria dando atribuições de vigilância agropecuária. Então ela aumentou a jurisdição dessa unidade. Ela tem médico veterinário. Então quando acontecem os embarques, ela é por demanda que ela é atendida. É solicitado, é feito protocolo na UTA de Guaratinguetá, o médico veterinário é deslocado para o Porto de São Sebastião e atende o embarque. E foi uma das melhores estruturas que eu vi foi lá, viu, Alfredo? As melhores estruturas físicas foi no Porto de São Sebastião. Tá aí, ó. Aí encosta o navio, porque o boi não vai andando para o porto. Então, a gente, quando fala em transporte marítimo, leia esse transporte rodoviário e marítimo. Então, os caminhões boiadeiros encostam nessa estrutura de ré e aí acopla e segue para o navio. Uma outra questão que dá para a gente também pensar, nesse embarque que a gente acompanhou, casualmente, o navio já estava atracado no dia anterior, antes dos animais chegarem. Com isso, eles já foram carregando de ração, foram carregando de feno, foram carregando de serragem, já para deixar o navio pronto. Se a gente consegue fazer essas operações em separado, melhor. Porque essa operação de carregamento, ela é muito ruidosa, ela tem muito grito, é guindaste, é um monte de coisa na volta e aí mais os animais ali no meio. O ideal seria a gente conseguir fazer isso. Num dia faz esse carregamento e no dia seguinte embarca os animais. A gente tem operações mais silenciosas quando a gente está envolvendo os animais. Então aí vão as estruturas, vamos ver bastante foto agora. Isso tudo é lá no Porto de São Sebastião. Então aqui, ó, voltando um pouquinho aqui, ó.
Aqui os colegas do Ministério fizeram uma mesinha, aqui são alguns exportadores. Esse pessoal de laranja é o pessoal do porto. E alguns têm o pessoal das empresas, mas geralmente cada um tem a sua atribuição ali. Então, aqui está um embarque. Bom, o Porto de Rio Grande, nós estamos agora. Fica a 319 quilômetros da capital, Porto Alegre. Aqui a gente tem uma unidade grande, a gente tem um SVA aqui, que é um Serviço de Vigilância Agropecuária. Tá, até a gente tem a presença do Lindomar aqui, Santos, que é o chefe lá da unidade. A Caroline, levanta a mão, Caroline, que é a nossa veterinária que faz a fiscalização desses procedimentos. Essas fotos eu peguei pela internet, tá? Acho que as fotos que o Darcy apresentou hoje de manhã estavam até melhores. Então passa rapidinho essas. Pode seguir. Bom, o Porto de Imbituba, lá em Santa Catarina, que teve um embarque... Foi o ano passado, né, Jorge? Foi 2015, ano passado, né, que teve... Ele fica perto de Florianópolis, 90 quilômetros. Lá a gente tem uma unidade do Ministério da Agricultura também. O Jorge está aqui. Então, aqui é a estrutura. O Jorge comentou que você quer falar um pouquinho sobre isso, Jorge? Ou posso ir tocando aqui? Então, tá bom. Olha aqui, ó. Foi feita essa estrutura para isso. Ela já é bem diferente das que a gente já viu. O que a gente tem de diferente aqui? Permite aqui no meio ficar alguém controlando esses animais. Porque hoje em dia os animais descem e sobem no navio. Se a fiscalização, por alguma razão, entender que algum animal não pode embarcar, onde eu vou segregar esse animal? Porque ele já está ali entrando no navio. Então essa estrutura já permite isso. Eu tenho como separar esse animal, deixar ele aqui e qualquer coisa ele volta no outro caminhão ou ele volta por aqui. Bom, começaram os embarques. Ela é toda vazada, vocês estão vendo aqui, né? O que tiveram que fazer? Fechar aqui na volta. Porque o animal se distrai com aquilo ali e empacava. Aí vem o outro com bastão para tocar. Então, se a estrutura ela é fechada, outra coisa é a inclinação de rampa, para permitir que os animais desçam com segurança. Então, essa estrutura, apesar de ter sido feita ali de última hora, ela já permite um controle maior da fiscalização e com as adaptações para o pessoal, para os animais poderem seguir. Foi tapado aqui na volta para evitar distrações. Porque essas operações, quem já trabalhou em porto sabe disso, elas chamam muita atenção. E quando a gente vê, vai ter embarque de animais, principalmente em portos que não tem rotineiramente isso, quando você vê, tem muita gente aqui na volta querendo assistir. É o exportador, é o amigo de não sei quem, é alguém que não tem nada a ver, mas quer todo mundo ir lá ver. E isso acaba distraindo a operação, pelo menos por base dos animais. É muita gente na volta querendo ver isso. Pode seguir. Obrigado, só. Mas foram adotadas aí algumas práticas, né, visando o bem-estar animal. Por exemplo, aquela mangueira interna ali do meio, né, foi forrada com feno. O caminho todo, né, também foi coberto com esse barro vermelho, né, com essa areia, justamente para evitar aqueles casos ali de, né, soluções de escorregamento e possíveis partes mais altas no piso, né, então para minimizar isso aí. Então foram adotadas algumas práticas aí que visavam o bem-estar animal e que funcionaram bem, cumpriram o objetivo. Obrigada, Jorge. Pode passar. Então o Porto de Itaqui Madeira, que fica lá no Maranhão, ele é bem pertinho da capital, São Luís, 8 quilômetros. Ali tem uma estrutura bem interessante, só que esse porto ele tem uma característica muito peculiar. Ele tem uma flutuação de maré de 7 metros. Então, dependendo da hora da maré, o navio some no deck. Você nem chama, está lá embaixo. Você está andando, cadê o navio? Lá embaixo. E aí você tem que parar o embarque, você tem que esperar a maré voltar. Então, isso são situações que acabam transformando um embarque, que podia ser por um volume de animais de poucos dias ou poucas horas, às vezes leva 3 dias por conta dessas flutuações. Então, para vocês verem também como é difícil, às vezes, a gente dimensionar essas estruturas. Elas têm que ser estruturas com roldanas que oscilem conforme a maré e a questão da inclinação das rampas. Porque dependendo da oscilação de maré, a rampa fica tão inclinada que você tem que suspender o embarque porque não tem como os animais subirem ou descerem. Então, isso tudo são peculiaridades de cada local, de cada porto. Vamos seguir. E lá também parece que os operadores não conseguiam. Aí isso é uma questão que eu quero tirar essas dúvidas aqui. Quem é que define essas questões de estruturas em portos? Quem pode ou não fazer o que na zona portuária? Porque lá, se não me engano, parece que o administrador do porto não permitiu que se ficasse em cima do caminhão. Tivemos que fazer uma estrutura lateral. Às vezes
dificulta um pouco esse desembarque do veículo para as plataformas e depois para o navio. Então, esses são embarques que acontecem durante a noite. A gente precisa ter uma estrutura iluminada, a gente tem que ter uma estrutura melhor para isso. A gente tem que pensar em bem-estar humano e depois no bem-estar animal. E quanto mais rápido o embarque acontece, melhor para todos. É melhor para o porto, que disponibiliza aquele berço para outra atracação. É melhor para as pessoas que trabalham, que agilizam essa operação. É melhor para os animais, que não ficam tanto tempo esperando em caminhões. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Vamos conhecer alguns navios transportadores. Esse é o Vardê, ele atracou lá no porto de São Sebastião. Essa foi a operação que eu falei que fizeram antes. Pode ir passando, eu vou contando as histórias. E eles foram carregando isso um dia antes. Então foram colocando feno, dá mais um cliquezinho. Então aqui em cima são os silos de ração, então eles foram conseguindo carregar esse navio, isso antes. Aqui atrás é que está a região de Ilhabela que eu falei, que é uma das regiões mais nobres do litoral paulista. Aí o feno. Esse embarque foi um embarque que levou mais espécies de animais diferentes. Foi esse que levou cavalos, se não me engano. E tinha um outro animal, mais de um animal junto, assim, mas que foi permitido, legalizado e tudo, mas não tinha só bovinos nesse navio, não. Então aqui eles estão por dentro, ainda vazios, antes de receberem os animais. Então tem gente, não sei como é que é o caso aqui, que pensa que os animais vão soltos dentro dos navios. Não vão, eles vão em baias. O que a gente tem que ter cuidado é, cada deck tem que ter uma baia hospitalar devidamente identificada e ela tem que estar vazia. Não adianta ter a baia hospitalar e estar ali com ferramenta, com materiais, não é para isso. A baia hospitalar tem que ter. Geralmente ela fica no centro do navio, onde a gente tem os elevadores de içamento, porque tem navios que têm altura de 9, 7, 5 decks. Então, para eu poder eventualmente içar um animal de um deck inferior até o piso de desembarque, eu preciso ter esses elevadores. Então, tem que ter entre as estruturas essas, vamos passando. A gente vai comentando os coxos. Muitas vezes esses bebedouros são, esse caso aqui é pequeno, o bebedouro. E às vezes o tipo de acionamento, o animal ainda tem que aprender a acionar para depois ter acesso à água. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Será que o tipo de bebedouro desse navio, o animal que está embarcando, ele vai saber usar esse bebedouro? Ele vai saber acionar, ele vai ter acesso à água? Nesse evento de Belém, teve uma pessoa que foi acompanhando uma vez um navio. E ele falou, olha, com relação à parte hídrica, os animais aprendem. Eles dão um jeito, aprendem e conseguem beber. O principal problema, às vezes, é o acesso ao alimento. Porque se eu tenho um animal dominante numa baía, ele se coloca próximo do coxo, bloqueia o acesso dos demais. Então, a gente tem que pensar nessas situações. As diferenças de deck, né? Os decks, o acesso das pessoas é por um ponto e o dos animais aqui é no meio, é por outro ponto. Não é o mesmo ponto de acesso, são acessos diferentes justamente para a gente evitar acidentes. Vamos seguir. Então aqui fez acoplamentos. Esses acoplamentos geralmente são do próprio navio, não são do porto. O que a gente tem que pensar agora é uma estrutura que fica no porto aqui em terra para poder fazer o embarque dos animais. Então agora vamos conhecer o navio Trigger. Esse é um dos maiores que tem. O maior mesmo que já passou no Brasil é o Nada. É um navio libanês. Ele vai chegar a 12 mil animais. O Trigger tem capacidade para 10 mil. No dia que a gente estava acompanhando foram 7 mil animais que embarcaram. Ele é de bandeira libanesa. Aliás, é Beirute. Então está aqui por dentro. Tem que ter então essa questão da iluminação interna. Como é que eu sei que a iluminação está adequada? Eu preciso ficar na baia e eu consigo ler um jornal. Essa é a minha referência. Então a iluminação ela está adequada. Se eu não conseguir ler, tiver que afastar ou ficar muito perto da luz, é porque a iluminação está inadequada. Então só para a gente ter algumas referências, como que eu sei se está bom ou se está ruim. Outra coisa que chama atenção, né? A questão das ferrugens, que a gente tem que tomar cuidado. E são, às vezes, procedimentos simples. É um vídeo? Vamos ver. Não, mas é que tem mais um. Vamos passando. Eu estou mostrando essas imagens, mas para vocês irem observando e, eventualmente, vocês verem que situação que a gente tem, o que você considera que está bom, o que está ruim. A gente vai olhando, vamos passando. Isso aqui é para ser um bebedouro também, com outro tipo de acionamento. Essa aqui sou eu. Por que eu botei essa foto aqui? Porque eu tenho 1,80 m de altura. Esse aqui é um dos decks centrais do navio. Então ele tem uma altura boa, mas nem todos os decks têm essa altura. Tem decks que são bem que eu entrava agachada. E às vezes entra um Nelore lá, com aspa. Como é que fica isso? Então esses cuidados a gente tem que ter. E os animais montam em cima do outro.
Ele pode montar, ele pode furar o teto do navio, ele pode se machucar. Então eu só botei só para ilustrar a questão de altura, mas eu vou voltar a esse slide mais adiante, para vocês entenderem por quê. Aqui é um exemplo da rampa entre um deck e outro, que ela tem essas barras transversais, o tipo de inclinação, para vocês terem uma noção. Vou passar. Vai seguindo. Aí eu piso. Algumas pessoas reclamam, mas tem pouca maravilha, tem pouca cama. Algumas das desculpas, da argumentação que se dá para isso é porque você gera menos matéria orgânica na hora de limpar quando tem dejetos. Mas a gente vai dançar um pouquinho. Vai ter menos matéria orgânica, mas os animais, um bovino deitado nesse piso de concreto aí não vai se machucar, não vai ter lesões. Como é que a gente vai fazer isso? Então, são tudo questões que a gente precisa ainda definir como que vai ficar o piso dessas baias, desses alojamentos. Luiz, está entendendo? Tá aí de novo, ó, o hospital tem que estar identificado, não é para armazém de material, não é para armazenar ração, nem feno, nem nada. Ele é para estar livre a baia hospital. Aí uma outra visão para vocês verem, um pouco mais organizado. Teoricamente, cada deck tem que ter uma baia hospital. Vamos seguir. Aqui é o depósito de ração. Isso é outro cuidado que tem que ter. Uma das vezes, porque uma das ideias dos EPEs era fazer uma adaptação dos animais à dieta que eles vão receber no navio. Nem sempre isso acontece. Às vezes ele já vem carregado e aqui é um exemplo da ração, desse caso aqui do concentrado que vai ser fornecido. Bom, o que a gente tem agora? Estou terminando já, não sei como é que está meu tempo, mas vamos lá. É um segmento exportador bastante significativo. Pela audiência que a gente tem nessa sala, a gente pode ver o que interessa isso, como chama a atenção esse assunto. Então, o acidente ocorrido no Pará em outubro de 2015, ele remeteu a essa necessidade da gente estabelecer plano de contingência e cumprir. E a formação de grupos de trabalho interinstitucionais, que é o que nós estamos tentando fazer agora. Então, a gente teve essa 8ª convocatória do projeto de apoio aos geólogos setoriais, que resultou na visita ao porto de Cartagena, na Espanha, que a gente foi para lá em julho do ano passado. Eu vou mostrar algumas estruturas lá para vocês. A questão das estruturas portuárias, quais são as instalações dos equipamentos próprios para embarque e desembarque de animais. Elas têm que ser desmontáveis e dimensionáveis. É uma estrutura que tem uma sazonalidade, é um segmento, uma natureza de operação que tem uma sazonalidade muito grande. Então eu não tenho como, às vezes tem embarque, às vezes fica vários meses sem embarque, agora tem mais um embarque. Então a gente tem que ver bem como que essas estruturas vão ser feitas. Como vai dimensionar isso? Qual é a espécie que vai, quantos animais serão. Então isso tudo a gente tem que conversar ao longo do nosso dia, amanhã. E que proporcionem segurança e conforto, tanto para os servidores que estão ali atuando, para os operadores portuários e para os animais. Nós temos que pensar em todos. O que a gente vê em outros países, como eu comentei antes, no caso da Austrália. A Austrália é o nosso principal concorrente nisso. O que eles têm lá de diferente da gente? Eu vou agradecer ao Guilherme, foi quem me passou essas informações lá sobre a Austrália. Eles têm lá os stockmen, que são profissionais, que são muito capacitados em lidar com animais, e são também com a questão do ambiente do navio, porque assim como a gente mareia, o bovino também mareia, com relação às flutuações de maré, os animais também enjoam. Então esses stockmen são pessoas que são habilitadas a cuidar dos animais no ambiente do navio, que é bem diferente do ambiente em terra. É obrigatória a presença de um médico veterinário a bordo, que dependendo do tamanho do navio, do tamanho de animais que estão embarcados, mais de um profissional. Então, todos os veterinários e os stockmen devem ser capacitados e acreditados por um sistema que eles têm lá. E uma coisa interessante, obrigatoriedade de apresentação no relatório de viagem pelo médico responsável, para a gente ter uma ideia do que acontece nesses navios. Eu sei que a gente tem muita coisa pela frente, nós temos um grande desafio até chegar em determinados níveis, né? E a obrigatoriedade da obtenção de licença de exportação, mas isso a gente também tem, porque hoje as empresas têm que ser habilitadas a exportar, então essa questão é bastante semelhante. Então eles têm também estudos e parâmetros para determinar a densidade de carga dos navios e é exigido cumprimento. E lá, eu estava até conversando sobre isso ontem, eles têm uma população que é muito mais atuante nisso. Porque essas demandas sempre aparecem porque há uma pressão social em cima. Então lá eles têm bastante essa questão. E esse sistema é o determinado ESCAS, que determina que o país importador ele só pode importar caso esteja inserido nesse sistema.
Então ele tem que respeitar acreditações australianas e enviar um relatório de rastreabilidade dos animais. Então isso é uma outra questão. Ah, mas o país comprador, ele pode dizer exatamente o que ele quer. Ah, eu quero comprar o teu gado. Não, mas você não tem controle de bem-estar. Não, mas eu quero, mas eu vou comprar. Não, não é bem assim. Não é só porque eu vou comprar. Porque às vezes o país comprador, ele também precisa daquela mercadoria, daquele bem ou daquele produto. Então ele acaba entrando no sistema. Então essa história de a gente vai exportar aqui, que adianta eu exportar com todo o cuidado de bem-estar animal no Brasil, quando ele chega na Turquia ele é abatido de qualquer jeito, ele é levado de qualquer jeito. Então a gente tem que começar a trabalhar também com essas questões. A Austrália já tem isso. Eles controlam para onde que vão esses animais e o que é feito com eles quando chegam no destino. A gente tem também um outro exemplo da Irlanda, que ela já foi o maior exportador da Europa antes da queda dos subsídios, mas ele é um tradicional exportador de gado para o Oriente Médio, que seria agora o mercado que o Brasil está abrindo agora. E a Irlanda, dentro do mercado europeu, dentro da União Europeia, é o país que tem um nível de exigência mais alto com relação à atracação dos navios. Então, nem sempre um navio que é aprovado pela União Europeia é aprovado pela Irlanda. A Irlanda tem critérios muito mais exigentes. Por isso que se diz que um Brasil que é aprovado pela Irlanda é porque ele atinge um dos mais altos graus de acreditação e certificação, porque também ele tem que ingressar no Mar do Norte, que é um mar gelado e é um mar de águas muito agitadas. Então, tem que ser embarcações que resistam àquelas condições inóspitas de marés e de clima e temperatura. E eles determinaram algumas densidades de lotação. Então, para vocês terem uma ideia, a maioria dos animais hoje no Brasil tem essa questão de peso. Não sei se eu estou na frente de vocês. De 500 quilos, mais ou menos, a 1,7 de espaço para cada animal embarcado no navio. Então, isso é uma outra questão que a gente tem que pensar também. Qual é a realidade? Não é um copia e cola. Ah, acontece lá, vamos fazer aqui. Não. Vamos ver o que tem no Brasil, qual que é o clima do Brasil, que categoria animal que a gente exporta, qual é a espécie, qual é a raça animal que a gente exporta. Aqui a gente exporta muito Nelore, que são animais maiores, são animais mais pesados, são animais mais reativos. Então a gente tem que ter muito cuidado também o que a gente vai trazer para cá, qual densidade, nós temos que avaliar qual é a nossa realidade, quais animais que a gente tem exportado, que estrutura que a gente precisa e que espaço que a gente vai determinar para esses animais. Vamos dar uma olhadinha agora em exemplos de estruturas móveis que a gente tem. Móveis irregulares. Então aqui lá no porto de Vila do Conde, lá no porto de Itaqui Madeira, em que eles fizeram já algumas estruturas circulares, algumas já são cobertas, já tem a própria tela da grade já inserida. Aqui lá no Porto de São Sebastião, isso é outra questão também, não dá para pensar só no espaço do navio, você tem que pensar no espaço que o porto permite para manobras de caminhão. Essa estrutura aqui, ela permite o acoplamento de 2 caminhões simultaneamente. Até a gente pensou, não, então por que não coloca 3, por que não coloca 4, porque daí vai mais rápido o embarque. Só que o espaço que eu tenho aqui na frente para a manobra desses caminhões, ele não é muito grande. Então tem que entrar só 2, vem 2, aí enquanto um está descarregando, o outro aguarda. Aí vai fechando essas comportas, permite que a pessoa fique aqui em cima ou dos lados para dar uma olhada, para verificar os animais. E agiliza o embarque realmente, porque enquanto um está carregando, o outro caminhão faz a manobra e o outro vem. Já estou terminando. Vamos passando aí mais estruturas. Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, isso foi nos Jogos Pan-Americanos de 2007, em que a gente recebeu os cavalos atletas que vieram para as provas hípicas. Então a gente tem estruturas, sim, desmontáveis e que podem ser dimensionáveis. Pode ir passando. Que enquanto estiver acontecendo a operação, a gente monta, acabou a operação, a gente desmonta. Vamos dar uma olhadinha do que a gente viu lá na Espanha, lá em Cartagena. Então a gente teve lá no terminal marítimo, é um terminal, vai passando, é um terminal que é específico de carga de gado. Então o porto vende isso como uma especialidade. Se você quer exportar gado, venha que eu te dou a estrutura, eu te dou o local e eu te ajudo a exportar. Essa estrutura que eles têm lá, o que a gente viu um pouco de diferente? É uma estrutura coberta, a gente tem iluminação. Aqui dentro, depois vocês vão ver mais fotos, eu tenho como segregar animais. Se o animal, por acaso, desce de ré do caminhão, eu tenho como virá-lo ali antes dele embarcar no navio. Aqui eu tenho uma casinha que tem ar-condicionado, acesso à internet, que é onde o pessoal pode ficar para fazer essa observação. Vamos passando, tem várias fotos. Eu estou terminando. Erros que eles aprenderam e tiveram que fazer. Essa estrutura ela era aberta.
Mesma coisa, o animal descia, quem estava do outro... Se tinha alguém parado aqui na frente, o animal empaca lá, ele não desce. Então eles fecharam essa lateral para justamente impedir. Uma coisa que tem mais comum lá, que a gente não tem aqui, é a exportação de ovelhas. Então são animais mais baixos, então essa altura aqui para eles está bom. Eles não têm animal nelóide, são animais mais altos, eles exportam gado europeu. Então são animais mais baixos. Então essa altura aqui permite que os animais não enxerguem, que o que tem lá do lado não se distraiam e não empaquem. Então o embarque flui mais. Depois tu vai tentando, tem um vídeo disso aí também, acho que eu consegui ver 2. Mas vamos lá. Então eles vendem como isso, é um projeto lá deles, eles patentearam e divulgaram essa estrutura. Não quer dizer que tem que fazer igual no Brasil, mas a gente pode se inspirar no que tem de diferente e que eventualmente atenda às nossas necessidades. Então aqui fica aquela sala que eu falei para vocês, aqui tinha um caminhão de ovelhas, ó, esperando para desembarcar, com elevadores hidráulicos. Essas estruturas que eu falei, ó. Aqui tem como, fechando e abrindo as portas, você tem como eventualmente segregar um animal que você acha que não tem condições de embarcar ou que você quer fazer um exame mais meticuloso. Se ele desceu de ré, você consegue virar e fazer com que ele vá de frente. Vamos lá, tem uma que é um vídeo, hein? Aí tu vai botando o cursor aqui. Vamos indo, só para vocês verem. Pra gente já... essa aqui, essa é vídeo. Isso é um embarque de bovinos. Esse pessoal que está aqui dentro é o pessoal do porto também. Então, o próprio porto, ele capacitou os seus operadores e eles oferecem toda a estrutura. Eu tenho a estrutura de metal, eles entregam ela limpa, desinfetada e com pessoal capacitado e habilitado na condução dos animais. Foi o primeiro porto que eu vi uma mulher trabalhando aqui, na condução dos animais. Em todos os outros portos que eu vi, geralmente são homens que trabalham na estiva, que trabalham no porto. Aqui foi a primeira vez que eu vi uma mulher trabalhando junto com os animais. Essa é a parte de ovelhas, que estão carregando também. Então os caminhões também encostam de ré ali, e os animais vão desembarcando e vão ingressando. Isso fica na região de Múrcia, para quem não está, uma localizada no sul da Espanha. Já estamos terminando, eu vou acabar. Então, as perspectivas que a gente tem: melhorar a estrutura física dos portos que se destinam para embarques e embarques de animais vivos, capacitação de servidores, uso de EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Então, a gente viu lá, ó, eu lá em 2015, e quando eu estive lá na Espanha, botina, macacão, capacete, mais um. Então, não, né, gente? Nós temos que melhorar isso também. Nós temos que dar condições para os nossos colegas, na hora que eles forem ingressar no navio, deles terem um equipamento de proteção individual, deles poderem estar habilitados, capacitados para aquilo ali, estarem devidamente paramentados com a proteção tanto para o servidor quanto para o que ele vai fazer. Pode seguir. Então, trabalhar intra-institucionalmente, plano de contingência, relatório de viagem, vamos capacitar as pessoas, ver o que precisa. Mas os meus operadores portuários, meu público-alvo, ele não é nem alfabetizado, não tem problema. A gente estabelece uma linguagem que a gente consiga ter um acesso a essas pessoas para que elas possam receber esse tipo de informação. Isso é só para dar um exemplo, não estou dizendo que seja. Então, gente, muito obrigada pela atenção. Estou aí aberta a perguntas, quem quiser fazer comentários também. Obrigada.